A felicidade é um tema que acompanha a humanidade desde o começo dos tempos. Cada civilização, cada cultura, cada pessoa que já existiu carregou dentro de si a mesma pergunta: o que é, afinal, ser feliz? Talvez você esteja ouvindo isso agora, porque, em algum momento do seu caminho, essa pergunta deixou de ser apenas uma ideia distante e passou a ser uma necessidade. Uma urgência silenciosa, uma vontade profunda de entender por que, mesmo cercado de tantas coisas, ainda se sente falta de algo essencial. Os filósofos antigos já percebiam essa inquietação. Epicuro dizia que a felicidade é o objetivo natural da vida humana, mas ele também alertava que a maioria das pessoas a procura nos lugares errados, na acumulação, na aprovação dos outros, no futuro que ainda não existe. Enquanto isso, Sêneca lembrava que a felicidade não está em ter muito, mas em precisar de pouco. E Marco Aurélio, talvez o mais profundo dos estoicos, dizia que a verdadeira felicidade é viver em harmonia com a própria natureza, saber quem você é, por que está aqui e qual o seu propósito. Mas afinal, por que a felicidade é tão importante? Porque sem ela, tudo perde cor. Sem ela, o dia vira peso, o tempo vira cansaço, a vida vira repetição. A felicidade não é luxo, não é bônus, não é recompensa. Ela é combustível emocional, psicológico e até físico. Ela é o que dá sentido às lutas, o que suaviza a dor, o que renova a força, o que ilumina o futuro. Mas existe algo que poucos percebem. A felicidade não é um lugar onde você chega. É um estado que você cultiva. E é aqui que muitos se perdem. Muita gente acredita que será feliz quando algo acontecer, quando ganhar mais, quando for amado, quando viajar, quando tiver tempo, quando mudar de vida. O problema é que quando é uma prisão. O dia em que minha vida melhorar nunca chega. Porque sempre há outra necessidade, outro obstáculo, outra meta, outra falta. Aristóteles chamava a felicidade de eudaimonia, um estado de realização, um alinhamento da vida com a virtude, um viver que faz sentido. E, segundo ele, felicidade não era emoção, era prática, era hábito, era construção diária. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. A felicidade exige esforço, exige consciência, exige trabalho interno. É por isso que tantas pessoas convivem com tristeza profunda, mesmo tendo tudo para estar bem. Porque a felicidade não nasce da circunstância. Ela nasce da interpretação. Imagine duas pessoas vivendo o mesmo dia. Uma enxergando tudo como problema, outra enxergando tudo como aprendizado. Mesma história. Realidades completamente diferentes. Marco Aurélio dizia: a vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Essa frase resume toda a essência do estoicismo e talvez toda a essência da felicidade. Porque felicidade não é ignorar as dificuldades, não é fingir que está tudo bem, não é viver em um mundo cor-de-rosa. Felicidade é equilíbrio, é consciência, é saber encontrar luz mesmo quando o céu está nublado, é saber descansar sem se culpar, é apreciar o simples, é ter gratidão pelo que ficou para trás e pelo que ainda virá. Mas existe outra camada mais profunda. A felicidade é responsabilidade. Porque no fundo é mais fácil acreditar que sua felicidade depende de outros, de quem te ama, de quem te apoia, de quem te entende, de quem te valoriza. Mas depender dos outros para ser feliz é viver acorrentado, é viver implorando por migalhas emocionais, é viver esperando que alguém venha te salvar. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto depender do outro para ser feliz. E essa verdade dói. Dói, porque revela que muitas vezes entregamos nossa alegria nas mãos erradas. A felicidade precisa ser cultivada dentro, não fora. Porque tudo do lado de fora pode mudar. Pessoas mudam, situações
Dam, planos falham, promessas se quebram, o mundo oscila. E se sua felicidade depende disso, então sua vida inteira se torna instável. Mas quando sua felicidade nasce de dentro, ela é sua. E ninguém pode tirá-la. A felicidade também não está nos grandes momentos. Ela não está apenas nas viagens, nas conquistas, nas realizações marcantes. A felicidade mora nos detalhes. Num café quente, num sorriso inesperado, num silêncio confortável, num pôr do sol simples, num pensamento de gratidão, numa respiração profunda que te lembra: estou vivo, e isso já é muito. A felicidade mora em você, mas você precisa abrir espaço para ela entrar. E esse é o grande desafio moderno. Existem vozes demais, distrações demais, exigências demais, comparações demais. E no meio disso, você se perde. Perde a própria voz, perde o próprio ritmo, perde a própria identidade, perde o próprio brilho. A felicidade começa quando você volta a si. Ouvir, quando você pergunta o que realmente importa para mim, o que me traz paz, o que me reacende, o que me destrói e por que continuo me permitindo isso. A felicidade exige coragem, coragem para romper ciclos, coragem para dizer não, coragem para se afastar, coragem para se aproximar do que te faz bem, coragem para assumir que merece mais, coragem para se colocar em primeiro lugar sem culpa. A felicidade não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la. E a felicidade é o uso mais sábio da vida. Porque no final, quando tudo passar, e tudo passa, o que você vai lembrar não são os medos, não são os julgamentos, não são as obrigações que te consumiram. Você vai lembrar daquilo que te fez sentir vivo, daquilo que te trouxe paz, daquilo que te deu sentido, daquilo que fez seus olhos brilharem, mesmo nos dias difíceis. A felicidade importa porque ela é o que sustenta o espírito. Ela é o que cura, o que motiva, o que transforma, o que mantém você caminhando com o coração aberto. E a boa notícia é: você não precisa esperar nada para ser feliz. Não precisa ter mais. Não precisa ser mais. Não precisa provar nada. Não precisa impressionar ninguém. Você só precisa escolher. Escolher perceber. Escolher agradecer. Escolher respirar. Escolher ser gentil consigo mesmo. Escolher não desperdiçar esta vida vivendo no automático. A felicidade está disponível agora. Aqui. Neste momento, e se você deixar, ela começa a nascer dentro de você hoje. Lenta, suave, profunda. E cresce, ilumina, transforma. E quando você perceber, toda a sua vida já vai estar diferente.